Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV, aqueles que nos veem pelas nossas plataformas, ou também pela Sky, ou pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam dos nossos conteúdos, estão sempre atentos. A paz do Senhor a todos. Nós vamos continuar com aquilo que nós começamos ainda nesse histórico nosso da igreja e a participação ativa do pastor Gedeu Tigueiros em toda essa nossa história. E por isso nós queremos dizer que esses nossos programas têm muito a ver com a participação, com esse legado do pastor Gedeu Tigueiros. Logo depois da nossa vinheta. Nós falamos no programa anterior sobre o nosso início, como nós viemos. Nós não somos resultados de nenhuma divisão. Então, quem não assistiu pode ver o programa anterior e vai ver de maneira clara como foi o início. A preocupação, como eu disse no primeiro programa, a preocupação do grupo que começa a reunir, ninguém tinha ideia de criar uma igreja, fundar uma igreja, nada disso. As pessoas queriam uma bênção do Senhor, porque havia uma empolgação com duas bênçãos que o Senhor estava dando. Isso já era conhecido em outros lugares, que era o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Havia, na época, uma dificuldade muito grande com grupos tradicionais, com os movimentos pentecostais, por causa de uma série de fatores que criavam uma barreira para que as pessoas pudessem ter uma experiência pentecostal. Quais eram essas barreiras? Primeira grande barreira eram os cultos, a forma como os cultos pentecostais se processavam. Então havia muito barulho, havia aquela manifestação de dons sem controle, e havia toda aquela dificuldade, além dos costumes, que era fazer uma imposição de costume, aquilo que se chamava de usos e costumes. As pessoas tinham que se adequar àquelas regras que eram muito rígidas. Então isso, a princípio, espantavam as pessoas e as pessoas criavam uma certa dificuldade em aceitar aquilo que eram próprio dos movimentos pentecostais. Quando o nosso grupo começou, o que se chamava a atenção, quando as primeiras reuniões também aconteceram vinda de pessoas pentecostais de várias linhas, porque os movimentos pentecostais, naquela época, ainda hoje, eles tinham várias linhas, que eram chamadas de correntes ou mesmo linhas de atuação. Tinham grupos que enfatizavam curas, e toda a sua pregação, toda a evangelização envolvia curas. Então era ênfase à cura divina e tudo mais. Outros grupos também pentecostais, a ênfase era expulsar demônios, citando até a Bíblia e tudo mais. Outros grupos citavam os movimentos pentecostais, aí já era mais movimento neopentecostal,
com uma questão de prosperidade e tudo mais. Havia uma linha bastante tradicional, bastante ortodoxa, que era uma linha que dava ênfase ao dom de línguas e achava que o dom de línguas era a identificação plena do movimento pentecostal, isso por causa da citação do Pentecostes. Achava, inclusive, que o dom de línguas era o sinal evidente do batismo com o Espírito Santo. Então tinha toda essa linha de pessoas de entendimento. E algumas pessoas começaram a vir para o nosso meio com essas linhas diferentes, com essa mistura de entendimento de igreja, de movimento pentecostal. Foi uma mistura muito grande e ali nós tivemos que ter uma ação muito importante. Por quê? Porque surgiram grandes dificuldades, principalmente nos nossos cultos. Aí, eu estava chegando, 1971, garoto, 19 anos, e começamos a ver ali naqueles movimentos, os cultos eram muito difíceis. Havia pessoas que caíam, pessoas que, possessões, Então o culto era muito difícil, era um culto de esterilização, as pessoas falavam dons ao mesmo tempo, mas era uma coisa assim, uma falta de ordem, uma desorganização, uma coisa completamente sem ter noção. Me lembro que o pastor Jonas dizia: olha, vocês têm que entender que vocês agora não estão na tradição, vocês agora são pentecostais, e onde há o Espírito Santo, há liberdade. Mas o pastor Gedeuti, eu me lembro que ele se incomodava um pouco com aquilo. Aquilo não é outros pastores também, na época, mas mais Gedeuti, doutor Barros também, mais Gedeuti, se incomodava com aquilo. Tem uma coisa que precisa ser realizada, alguma coisa precisa mudar. Até que um dia, nós estávamos numa reunião e o Senhor deu uma revelação. Os cultos, aquela coisa toda, aquele movimento. Me lembro de pessoas que diziam: olha, vocês não devem ir naquela igreja ali, chamava Igreja de Gedeuti, porque ali o pessoal sobe pela parede, sobe nas paredes de costa. Me lembro de um que apareceu lá na igreja e ele disse assim: olha, eu soube que aqui o pessoal sobe na parede de costa. E eu disse para a pessoa, digo: olha, se o pessoal lá sobe na parede de costa, eu vou lá, porque isso deve ser muito poder. E essa pessoa foi lá e teve até uma experiência mesmo, e se converteu e tal, foi. Mas os cultos eram muito difíceis, muito difíceis. Até que o Senhor, um determinado dia, deu a Jonas uma revelação. Olha, deu uma revelação. Prestem atenção, os irmãos. Nós não tínhamos nenhuma linha doutrinária, nenhum pensamento doutrinário. Toda a nossa linha, naquele momento, era batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Era isso que era importante, nada mais. Havia as pregações e tal, mas não tínhamos nada, linha doutrinária nenhuma. O que nós tínhamos era de pentecostais. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, é o que se pregava. E o Senhor deu, então, uma revelação. E a revelação que o Senhor deu foi que, a partir daquele momento, nós estivéssemos começando os nossos cultos de joelhos, clamando pelo sangue de Jesus. Me lembro dos primeiros cultos, quando esse fato aconteceu. Irmãos,
quando nós começamos os nossos cultos de joelhos, a gente não sabia por quê. O Senhor tinha dado uma orientação, vamos atender a orientação. A igreja de joelhos, clamando pelo sangue de Jesus. Os cultos se transformaram. Todas aquelas pessoas que caíam, todas aquelas coisas assim estranhas que aconteciam, de uma forma surpreendente desapareceram. A igreja de joelhos começava a clamar. Havia um momento solene, notável, e nós começamos a ter experiência com dons espirituais, ministrações incríveis de anjos, ministrações de anjos nos cultos, coisas assim impressionantes. Os dons começaram a ter uma linha de ordem. O ambiente se tornou um ambiente de grande temor e de grandes operações do Espírito Santo. Aí nós começamos, nem Jonas, que teve a revelação do clamor, Gedeuti botou o pastor Jonas, então, nos primeiros seminários lá no Manaim, naqueles encontros, seminários não, eram encontros, né? Para falar sobre o clamor pela oração. O Jonas não tinha noção nenhuma, porque não havia um conhecimento doutrinário pleno do assunto. Mas nós estávamos atendendo uma orientação que o Senhor tinha dado. E realmente tinha funcionado. Mas, à medida que nós fomos vivenciando essa experiência, nós fomos para a palavra, para saber o que a palavra dizia sobre isso. E as descobertas foram incríveis com relação a esse assunto. A ponto de, aí eu entro para a segunda parte dessa nossa experiência, que o primeiro foi o clamor, e aí uma participação muito interessante do pastor Gedeuti, quando na consagração do templo de Campo Grande I. Nós tínhamos construído um templo, tinha a igrejinha da Toca, que era um salãozinho, foi construída a primeira em Vila Velha, depois a Taíde e depois Campo Grande I. Era um iniciozinho, a igreja muito pobre, com muita deficiência, né? Eu fui, né, Rafael SAMU, mas depois praticamente eu fui tesoureiro. Eu tinha um livro, no lado esquerdo era o que entrava, no lado direito que saiu. Eu não conseguia pagar todas as coisas, era todo mês tinha que ligar para o pastor Gedeuti. Gedeuti, não tenho como pagar as despesas. Aí Gedeuti mandava dinheiro, entendeu? Tudo aquilo que ele, né, fez e doou para a igreja, mas o senhor sabe de todas as coisas. Muito bem. Então, aconteceu, ato contínuo, essa consagração do primeiro templo em Campo Grande. Até hoje o templo é o primeiro templo de Campo Grande. Não tínhamos muitos membros lá, então, uma semana especial de culto em Campo Grande. Aí grupos daqui de Vila Velha iam lá, eu fui, uns jovens iam, grupos também de Ataíde, por aqui, porque Vitória não tinha nada, não existia nada em Vitória, nenhuma, né? Tinha um grupinho começando lá em Andorinhas, mas muito pequeno, com o Dr. Barros. Mas não tinha nada, praticamente Vitória não tinha nada. E a área de Cariacica também não tinha nada. Aí começou Campo Grande ali, o iniciozinho Ferreaço e Campo Grande. A consagração do templo de Campo Grande. O Senhor deu uma revelação que a consagração do templo de Campo Grande ia acontecer durante uma semana.
E durante aquela semana que se seguia, o Senhor queria que fossem entregues 5 mensagens. Era a festa da consagração de Campo Grande 1, onde aconteceriam 5 mensagens. Muito bem. Quem seria então o pregador? Pastor Gedeuti. Pastor Gedeuti, por revelação, seria o pregador das 5 mensagens em Campo Grande. E fomos nós assistir o período de mensagens da igreja de Campo Grande. Chegamos, o culto, louvor, aquela coisa toda. E era muito comum naquela época, nós já estávamos com os cultos praticamente orientados, e os dons espirituais. Já havia um certo controle, alguns controles com os dons espirituais. Quando o pastor foi para frente entregar a mensagem, ele subiu ao púlpito. Quando ele abriu a Bíblia, no meio da igreja, uma irmã começou a falar em línguas e um irmão interpretar. E o Senhor, na interpretação de língua, disse: meu servo, falando para o pastor que estava à frente, com a Bíblia aberta. Fecha a palavra. Fecha a minha palavra. O pastor Gedeuti estava à frente, ele fechou a Bíblia. Aí o Senhor disse assim: agora você vai clamar pelo sangue do meu filho. Nós só tínhamos de orientação o clamor pelo sangue de Jesus, que era o início do nosso culto. Agora, o Senhor dava a seguinte orientação: você vai fechar a Bíblia, vai clamar pelo sangue do meu filho e vai abrir a palavra. E o pastor Gedeuti, então, fechou a Bíblia, orou, clamou pelo sangue de Jesus e abriu a palavra. Quando ele abriu, o servo lá disse assim: coloca o teu dedo em qualquer parte. Ele colocou. E o servo lá disse assim: ainda não, desce um pouquinho mais. Ele desceu. E o servo lá no meio da igreja disse: a partir daí, começa a ler a minha palavra. E o pastor Gedeuti começou a ler a partir daquele texto, lá no Evangelho de João, sobre as bodas de Caná da Galileia. E houve em Caná da Galileia, e ao terceiro dia, houve em Caná da Galileia uma festa de casamento. Todos eram unânimes em falar que esse era o tipo do texto que se usava muito para os cultos de casamento, mas usar esse texto na consagração de um templo, o que queria dizer isso? O que ia sair dali? Como é que você ia aplicar esse texto naquele culto de consagração de um templo? E o pastor Gedeuti, claro, pela operação do Espírito Santo, começa a desenvolver um tema. E o primeiro tema que ele começa a desenvolver nessa mensagem foi o terceiro dia. Então ele pregou naquela mensagem apenas sobre o terceiro dia em Caná da Galileia, dos gentios, houve uma festa de casamento. E ele começou a pregar, mostrando, o terceiro dia, morte e ressurreição. Depois da morte e ressurreição, começa, vem o Pentecostes e começa então a festa de casamento. E ele pregou inicialmente sobre isso. No segundo dia, o pastor Gedeuti volta. Quando ele vai abrir a palavra a ler, o servo no meio da igreja diz: meu servo, leia o mesmo texto. O mesmo texto? Eu preguei ontem esse texto. E ele leu o mesmo texto. Entregou uma segunda mensagem abordando algo diferente da mensagem do dia anterior. Ele começou a falar
aquela experiência, né? Mulher que tem, acabou o vinho, né? Meio do casamento, mulher que tenho eu contigo. Então, o enfoque naquela mensagem. No terceiro dia, o senhor disse o mesmo texto, ele leu o mesmo texto, a experiência das talhas de água transformada em vinho. Chamou o mestre Sala. Para os irmãos terem uma ideia, nos 5 dias, nas 5 mensagens, o pastor Gedeuti leu o mesmo texto, entregou 5 mensagens diferentes, e nessas 5 mensagens ele abordou desde a morte e ressurreição e o Pentecoste até a chegada do noivo, que é o arrebatamento da igreja. Ele colocou dentro desse primeiro milagre, que é a festa de casamento, toda a história da igreja. Aquilo que você vê hoje quando nós falamos nas 7 cartas, desde a igreja de Éfeso até a Laodiceia, o início da igreja até o seu final, ele colocou tudo isso dentro das bodas de Caná. Ali o Senhor deu, todo mundo ficou impactado com aquilo. O Gedeuti alcançou alguma coisa. Depois daquela experiência, o Senhor deu uma revelação, o Senhor dizendo, a partir de agora, eu quero mostrar nessa obra uma experiência nova. E nós perguntamos o quê? Nós já tínhamos o clamor pelo sangue de Jesus. Qual seria a segunda experiência agora? O Senhor deu a seguinte expressão, uma palavra além da letra. Senhor, mas o que é uma palavra além da letra? O Senhor disse, uma palavra revelada. Então nós começamos a entender, a partir dali, havia uma coisa nova. E os pastores que estavam ali, alguns começaram a despertar para isso. Então, o clamor pelo sangue de Jesus agora e a operação do sangue de Jesus na palavra para mostrar o mistério. Hoje, lá nós não sabíamos isso. Hoje, nós entendemos uma coisa extraordinária. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. O sangue e a palavra revela Jesus vivo. Nós não sabíamos isso lá no início, hoje nós sabemos, mas o Senhor estava dando, naquele momento, no início, uma linha doutrinária importantíssima para a nossa sequência nesta obra. Mas não acaba aí não. Mas hoje o tempo já está vencido e na próxima nós vamos falar sobre o terceiro momento da doutrina, que foi a experiência de corpo. Porque são as 3 doutrinas que no início deram uma linha, um norte para aquilo que Deus fez até hoje. Mas isso nós vamos falar no próximo programa. A paz do Senhor a todos. Lembrando, esses programas nós estamos mostrando a participação do nosso companheiro que o Senhor já tem com ele. A paz do Senhor a todos.